todos sempre. Amém, amém, glória a Deus. Algumas ações então de Jesus nos nossos ventos contrários, nos nossos dias maus, e eu quero ler lá em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 48, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 48, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 48, quando o texto nos diz assim: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Fala conosco, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Jesus, ele toma a iniciativa. É Ele que se adianta em todas as coisas. Se dependesse do homem por si mesmo, ele ficaria parado, paralisado. Ele não teria uma postura, uma motivação, mas Deus, ele toma a posição primeira, a postura primeira, ele se adianta sempre. O Senhor vem, que aí nós conseguimos, a partir desta vinda do Senhor, nós conseguimos ir também. Ele fala, nós vemos isso na palavra, até o nosso amor é assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós dependemos do Senhor em tudo. Então Jesus, ante aquela postura de vocês, mas muito antes, Ele já se posturou, Ele já agiu, e eu quero falar sobre algumas ações. Jesus vê a nossa luta, a primeira ação de Jesus. Você está passando por um vento contrário, você está passando pelo seu dia mal, mas os olhos de Jesus estão vendo você. Você está na mira de Deus, você está sendo filmado. Sorria, já viu a placa, né? Sorria, você está sendo filmado, você está sendo filmado pelos olhos do Senhor. Olha, o versículo disse assim para nós: e vendo que se fatigavam a remar. Jesus estava a uma distância grande dos discípulos. Diz que ele estava em terra, né? Na outra narrativa do outro evangelista, ele estava em terra, e os discípulos já estavam no meio do mar, do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades. Quando você lê esses nomes, é o mesmo lugar. Mas nós olhamos aqui e vemos que os discípulos não têm uma visão de Jesus. E quando eles começam a ter uma visão sobre alguém que vem, eles têm uma visão tão ofuscada, que eles começam a gritar que o que vem ao encontro deles é um fantasma. Eles não têm uma visão boa. Mas Jesus, muito antes de começar a andar sobre as águas, ainda em terra, ele consegue ver a dificuldade dos discípulos, e o texto nos diz que ele vê os seus discípulos que remavam, estavam fadigados, porque eles estavam remando e lutando, mas o vento era contrário. Jesus os viu, e eu quero dizer para você: escuta, meu irmão, minha irmã, e acolhe no teu coração nessa manhã. Jesus te vê, mas se Ele te vê, que Ele te encontre remando, que Ele te encontre afadigado, como o texto declara, porque você está remando contra o vento contrário, porque você não se entregou, porque você não se conformou, porque você não desanimou, mas você mantém a sua postura: eu quero vencer esse vento contrário. Se os olhos dele te veem, que ele te veja lutando, que ele te veja remando, que ele te veja desejando vencer, em o nome de Jesus. Provérbios capítulo 15, versículo 3,
A Bíblia nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ou seja, a visão de Deus alcança todos os lugares. Como o salmista no 139, ele vai declarar: onde eu me ausentaria do teu espírito? Como eu sairia da mira dos teus olhos? Não tem como. Porque o Senhor que tudo vê me encontra em qualquer lugar. Se eu subir ao céu, ou se eu fizer no mais profundo abismo a minha cama, lá também estarás com a tua visão a me alcançar. Deus, Ele nos declara que Ele nos vê na tua tempestade, no teu vento contrário, nas tuas dificuldades. Deus está vendo você, Ele está olhando para você. E talvez você me pergunte assim: pastor, de novo, né? Fiz essa pergunta domingo passado, respondi com aquele texto que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Mas talvez você pergunta: mas se Ele está nos vendo, se Ele estava vendo os discípulos estavam passando pela tempestade, por que Ele permite que nós passemos pela tempestade? Você já leu a Bíblia e você já passou por aquele texto em que Davi, ele se alista para lutar contra Golias, né? Porque ele não era soldado, mas ele se alista naquele momento, e ele vai ao rei Saul e fala assim: não, eu quero lutar contra esse gigante, eu vou lutar. E eles não veem nele capacidade, mas ele conta as suas experiências que estavam fora dos olhos dos homens, mas experiências que estavam dentro dos olhos da visão de Deus. E aí ele vai dizer assim: eu lutei contra um urso, veio um urso lutando contra as minhas ovelhas, eu lutei com ele com as mãos nuas, não tinha espada, não tinha arma alguma, com as minhas mãos. E aí ele conta outra história também, falando sobre uma luta dele contra um leão. Irmãos, pensa comigo, você acha mesmo que Davi lutou contra um urso e no outro momento contra um leão sem sofrer dano algum, sem pelo menos sofrer alguns arranhões, sem ter alguma ruptura na sua roupa, algum rasgo na sua camisa? Você acha mesmo que ele não ficou meio arranhado ou meio descabelado naquela luta, naquele embolo no chão ali com o leão e com o urso? Mas ainda que ele tenha chegado meio arranhado em casa, ainda que ele tenha chegado com a sua roupa rasgada em casa, muito obrigado, amor, ainda que ele tenha chegado de alguma maneira, ele chegou em casa vitorioso. Ele chegou em casa vitorioso. Lutou com o urso, chegou em casa arranhado, descabelado, talvez com a roupa rasgada, mas chegou vitorioso. Lutou contra o leão, mas chegou vitorioso. Porque a vitória é nossa, independente do vento contrário, independente da luta. Talvez você olhe para aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que olha para Jesus assim e diz assim: olha, se eu tão somente tocar nas orlas das vestes dele, eu ficarei curada. E aquela mulher com ousadia de fé tamanha, ela vai e toca nas orlas das vestes de Jesus, e ficando o fluxo de sangue seca na hora e ela fica curada. E talvez nós olhamos para este e para tantos outros milagres que a Bíblia relata, e nós queremos falar, nós falamos: não, eu vou tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu vou ser curado. E nós queremos ter esta fé, e nós queremos ver este milagre. Mas escuta, esta mulher, antes de receber esta fé que mudaria a história da sua vida e que lhe faria tocar com uma fé tamanha de que poderia tirar este poder que emana de Cristo para a sua vida, antes disso, ela lutou 12 anos com a enfermidade. Já parou para pensar? Você quer ter essa experiência de fé, mas você quer passar pela prova dos 12 anos? Muitas vezes nós queremos que os ventos contrários, eles não nos alcancem, nós queremos ver o milagre, mas você está disposto também
a pagar o preço, a sofrer as consequências, a manter a sua fé independente dos 12 anos, que seja um ano, que seja um mês. Os olhos do Senhor te vê, e por isso a tempestade era uma realidade na vida dos discípulos, mas era uma tempestade necessária. Deus tem propósito em todas as coisas, mas isso não nos diz que os olhos deles não nos têm visto, não nos têm alcançado. Mas Jesus via os seus discípulos, e Ele não somente via, como na segunda ação dele, Ele se aproxima deles. Ele viu, e agora nos diz o texto, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles. Jesus não se afastou deles, Jesus foi se aproximando. Jesus estava na sua onisciência perto dos seus discípulos, na sua onipresença perto dos seus discípulos. Jesus sabia o que eles estavam fazendo e o que estava acontecendo com eles, mas Jesus também tinha todo o poder para libertar daquela questão. Jesus então sai de onde está e ele vem se aproximando. Irmãos, nós estávamos perdidos no mar da nossa pecaminosidade, nós nos afastamos liberalmente de Deus, nós nos afastamos do Senhor por nossa própria conta e vontade, mas o Senhor se apresentou a nós, Ele se aproximou de nós, vindo a nós. O Verbo se fez carne e esteve conosco, Ele veio ao nosso encontro. O apóstolo Paulo, falando aos gregos, ele vai dizer assim: para que buscassem ao Senhor, Atos 17, 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo, a Bíblia aqui está dizendo, olha, para que buscassem ao Senhor, ainda que tateando, ainda que como cegos, não temos visão, mas vamos tateando, mas ainda que tateando nós podemos achar o Senhor, sabe por quê? Porque Ele não está longe de nós, o Senhor está perto de nós, o Senhor se aproxima de você, o Senhor se aproxima de você, o Senhor se aproxima de você na sua luta, no seu vento contrário, no seu dia mau. O Senhor Jesus, Ele te vê e Ele se aproxima de você. E mesmo que você não consiga ver, mesmo que tateando, você poderá encontrá-lo, porque Ele está perto de você. Glória a Deus. Escuta, mas tudo tem um tempo. Nós precisamos trabalhar com o tempo, irmãos, aprender a trabalhar com o tempo. Como que o tempo é uma realidade ainda difícil para tratarmos o nosso ser no nosso coração, mas como precisamos fazê-lo. E agora o texto nos diz assim: mas perto da quarta vigília da noite, aproximou-se Jesus. Escuta isso, para prestar atenção nisso aqui. Perto da quarta vigília da noite, eu não sei a qual vigília da sua noite de dificuldade você está. Eu não sei se você está na vigília da sua noite de dificuldades, na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que quando Jesus chega, Ele que é o sol da justiça, Ele faz com que esta noite ela perca o seu poder e a manhã da alegria raia. Jesus é o sol da justiça, e quando o sol nasce, a noite se vai. Quando Jesus ele nasce nesse sentido de trazer consigo a sua luz para dentro dessas trevas, dessa vigília noturna que te faz sofrer, você pode ter essa certeza de que a manhã da alegria vem, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e ela vem pela manhã porque Jesus é o sol da justiça. Irmãos, terceira ação, Jesus dirige-nos a sua palavra. O texto vai falar assim: Ele se aproximou e falou com eles. Jesus via-os, Jesus aproxima-se, Jesus
fala-lhes, Ele fala conosco. Sabe por que nós muitas vezes no meio da tempestade não ouvimos a voz de Deus? Parece que Deus se calou, parece que Ele se emudeceu. Mas escuta, não é Deus que se emudeceu, não é o Senhor que se calou, não é o Senhor que virou as costas a nós e nos abandonou. Mas no meio das nossas aflições, no meio dos nossos ventos contrários, no meio dos nossos medos, no meio das nossas perdas, no meio do nosso choro, nós estamos tão focados, tão concentrados na nossa dor, naquela questão que está acontecendo, que nós ouvimos o uivo do vento, nós ouvimos o bramir do mar e não conseguimos ouvir e discernir a voz de Deus. Mas neste momento o Senhor se aproxima e fala com eles, e Ele fala contigo nesta manhã: irmã, eu sou contigo, eu sou o Jeová Jirê, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o general de guerra, aquele que guerreia as tuas batalhas, aquele que está contigo, aquele que adestra as tuas mãos para as guerras. Eu sou com você e eu estou contigo, eu falo contigo, ser forte e corajoso. Eu falo contigo, crê somente. Eu falo contigo, tenha fé. E uma fé que não possa se manifestar apenas naquilo que você vê, mas você precisa olhar para o céu, não nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê, porque a prova da sua fé é acreditar naquilo que ainda não está nas tuas mãos, mas está nas mãos e no controle daquele que tudo pode, o Senhor. Tudo pode, em todas as coisas, Ele é Deus. Escuta, Jesus dirige-nos a sua palavra. Ontem à tarde tomei diante de Deus o propósito, diante dessa palavra que Ele me deu. Falei: Senhor, fala ao meu coração. E aí, quando pensava nesse momento em questão da palavra, Jesus me levou para Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, o texto você conhece, quando ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo. Jesus está batendo a porta do nosso coração. No meio daquele vento contrário, no meio daquela tempestade, no meio daquela luta, Jesus estava batendo ao coração daqueles discípulos. Mas o texto não diz que Ele apenas bate a porta. Jesus não diz que Ele apenas bate a porta, mas Ele também chama aquele que está dentro. Jesus te chama nesta noite, nesta manhã, Jesus te chama nesta manhã, te dizendo assim: olha, você que está dentro desta tempestade, eu te chamo para estar comigo, eu te chamo para uma visão de fé, eu te chamo para se posicionar e ouvir a minha voz, porque o texto nos diz: Ele bate, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, não apenas as batidas na porta, mas a voz do Senhor, porque Ele não deixa de te falar nas tuas angústias, nos teus momentos. Mas Jesus vem sobre as águas e Ele fala com os discípulos. Escuta o que o texto bíblico vai te dizer, lá no Salmos 29, versículo 3, escuta essa palavra, ouve: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, amém? Jesus vinha sobre as águas, a voz dele foi ouvida, porque no meio da nossa tempestade, no meio do dia mau, no meio das coisas que nos paralisam, a voz do Senhor é ouvida, o Senhor fala conosco, e o texto diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, o Senhor está sobre. Olha, Jesus não está debaixo, Jesus não está encurvado, Jesus não está prostrado, Ele não está derrotado debaixo das águas, mas Ele vem sobre as águas soberano, Ele vem vencendo todas as tempestades, e sobre estas tempestades Ele fala ao teu coração. Se você não tem ouvido a voz do Senhor nas suas lutas, é porque você está muito focado nas lutas, esquecendo-se daquele que é general, triunfante sobre todas elas. Quarta ação,
Jesus encoraja-nos. E olhando para este texto, Jesus se aproxima, ele fala, e o que ele fala? Ele diz assim para os seus discípulos: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Jesus entra encorajando-os a terem esperança, tem de bom ânimo. Em algumas versões lá no texto, algumas traduções da palavra, lá no texto de Josué, lá no capítulo 1, lá no versículo 9, quando Deus fala assim: olha, ser forte, muito corajoso. Mas em algumas outras versões vai dizer assim, ó, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, no hebraico ele pode ser também traduzido como alcance força, tenha coragem. Então, ter bom ânimo não é só apenas ser perseverante ou se alegrar na tristeza. Ter bom ânimo não é somente isso, mas ter bom ânimo é alcançar força na sua fraqueza. No meio da sua fraqueza, seja forte. No meio da impossibilidade, creia. Tenha bom ânimo, e era isso que Jesus estava dizendo: tenha bom ânimo. E ele vai dizer mais, ele vai se revelar, ele encoraja os seus discípulos: olha, eu me revelo, quem é que vem a vocês, quem fala contigo, quem vê vocês, sou eu, não temais. Sou eu o Senhor sobre a tempestade, sou eu o Senhor que te garante, sou eu o Senhor que não para onde o homem para, sou eu que não te entrego ali no cemitério, no túmulo e volto para minha casa, mas sou eu que além do túmulo te guio para os portões eternos e te levo para morar comigo. Sou eu o Senhor Todo-Poderoso. Sou eu, não temais. Sou eu que você já provou quem sou. Sou eu que proporciono a você o sustento, sou eu que te dou força, sou eu que levanto sobre você a minha misericórdia todas as manhãs, de forma que você não é consumido. Sou eu que exerço poder para te dizer que eu te chamo das trevas e te levo para a luz e te dou certeza de eternidade. Sou eu, não temais. E ele encoraja os discípulos a lançarem todos os seus temores fora, a deixarem o medo de fora. Deixe o seu medo de fora, querido. Se você já experimentou a manifestação de Deus, se você já experimentou o cuidado de Deus, se você já experimentou um milagre de Deus, e isso que eu estou falando, eu acredito que todos nós já experimentamos, irmãos. Qualquer um de nós que tenha um segundo de vida com Deus já experimentou, porque até o fato de reconhecer vida com Deus é um milagre, porque é a ação do Espírito Santo sobre nós, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça e do juízo, e é por isso, querido, que é um milagre, porque é a operação dEle em nós. Não teríamos olhos para a salvação dEle se Ele não tirasse as escamas dos nossos olhos. Então tudo o que acontece em nossa vida diante de Deus é milagre de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida todos os dias é milagre de Deus, porque sem Ele nada podeis fazer, disse Jesus. Mas eu quero te encorajar. Jesus encorajou os seus discípulos dizendo: olha, não temais, sou eu, não temais, não temais. Quando nós lemos lá em Hebreus no capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: olha, Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Jesus Cristo é, Ele não foi, Ele não seria, Ele não será, Ele é. O verbo para o Deus vivo é sempre presente, é sempre no presente. Ele é hoje, Ele é ontem, Ele é amanhã, Ele é. E Ele é o que? O mesmo. Então aquele que te sustentou até aqui, por que não te sustentará até o fim? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Até a consumação. Ele será sempre o mesmo, e Ele pode todas as coisas, as mesmas coisas sempre. Então por que a luta de hoje, o vento contrário de hoje te aflige mais do que outros ventos contrários que você passou?
e que você venceu, e você venceu porque Ele estava com você, porque Ele falou com você, porque Ele se aproximou de você, e Ele continua sendo o mesmo. As circunstâncias mudam, irmãos, mas o Jesus Todo-Poderoso é o mesmo. Então, se as circunstâncias mudam, mas se Jesus é o mesmo, não permita que as alterações das circunstâncias mude em você a tua fé, porque é a sua fé que muda. Jesus. Glória a Deus. Eu quero finalizar essa palavra com a quinta ação. A quinta ação de Jesus, Jesus entra no barco e transforma a circunstância. Ele se aproximou, mas chegou a um ponto que ele fez além. Jesus entra no barco da tua vida. Ele faz parte da tua caminhada. Ele faz a diferença na tua vida, amém? Glória a Deus. Jesus, diz o texto, e Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Jesus podia fazer lá do lado de fora, Ele poderia, vindo sobre as águas, falar: mar, se aquiete. Mas ele entrou no barco, e aí o mar se aquietou. Para você ter a noção exata de que Jesus no barco da sua vida, Ele sempre trará a bonança. Se Ele está no barco junto a você, coisas grandes que você não sabe acontecerá. Jesus faz a diferença, e Ele entra no barco com aqueles discípulos, e agora a diferença é realizada. A tempestade se transforma, mas muito maior do que apenas o vento contrário que soprava do lado de fora do barco, as ondas que açoitava a embarcação lá fora, era a tempestade que acontecia aqui dentro. As dúvidas, os medos, as dificuldades que estavam enfrentando aqui dentro, olha, estas são as suas maiores tempestades. Não os problemas que nos assolam e que nos fazem chorar, não as dificuldades apenas, mas a maior dificuldade está aqui. E agora aqui dentro dos discípulos, no coração deles veio uma calmaria, e essa calmaria no coração veio antes que o mar se acalmasse, que o vento se aquietasse. Jesus te diz nesta manhã: a minha presença no teu barco precisa gerar paz para a tua alma. Tenha paz em nome de Jesus. Eu aquieto o teu coração e a tua tempestade, porque eu sou contigo por onde você andar, e agindo eu, ninguém pode impedir. Toma posse da tua bênção, igreja, em nome de Jesus. Há tempestades que Jesus vai entrar no barco e Ele vai dissipar, mas escuta, há algumas tempestades e nós não entendemos o porquê das coisas, mas algumas tempestades não se dissipam, não é verdade? Tem coisas que nós lutamos, parece que não vamos vencer ou não conseguimos vencer. Mas independente, quando Jesus está no barco, Ele traz calmaria. Se o mar continuar bravio, Ele vai trazer calmaria aqui dentro, ó. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra dele? Quando ele ora ao Senhor e ele diz assim: olha, por 3 vezes orei ao Senhor e disse: Senhor, tira de mim o espinho na carne. Uma tempestade que ele está vivendo na vida dele, que ele intitula como o espinho na carne. Ele não nos fala acerca do que é de fato, mas era alguma coisa que machucava ele, porque um espinho na carne inflama, um espinho na carne infecciona, um espinho na carne causa dor, lateja, não é assim? E era um problema que estava latejando, inflamado, era um problema que estava causando dor, enfermidade, febre. Isso eu estou falando emocionalmente, isso eu estou falando fisicamente, espiritualmente, porque eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo, mas era uma tempestade que o tomou. Mas Jesus entrou no barco dele. E aí, pastor? Jesus entrou no barco dele e Jesus dissipou a tempestade? Do lado de fora, nesse mar, ele não dissipou não,
Mas Ele dissipou a tempestade aqui dentro, porque tem tempestades que elas vão continuar, irmãos. Mas mesmo nessas tempestades contínuas, porque Ele fala para você assim: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando o mar não se aquietar e o vento não parar de uivar ferozmente contra você, ainda assim você está salvo, porque a minha graça te basta. Glória a Deus, amém. 5 ações de Jesus a seu favor. Nessa tempestade, Jesus vê a nossa luta, Ele se aproxima de nós, Ele dirige-nos sua palavra, Ele nos encoraja e Ele entra no nosso barco e dissipa a tempestade, amém? Que Deus nos abençoe, que faça fruir a sua palavra no nosso coração. Não deixa a palavra do Senhor se perder, não deixa isso que Deus tem te ensinado se perder, não deixa aquilo que o Espírito Santo tem trazido com tanto poder e alegria para o teu coração, não deixa se perder, mas acolhe, porque isso é como remédio para a tua alma, isso cura as feridas que estavam abertas, e mais, vai ser unguento e remédio para feridas futuras que poderão ser abertas. Fecha os teus olhos.